vamos seguindo aqui o programa, falando agora da Tata Werneck. Ela compartilhou nas redes sociais o medo de andar de avião. E olha só que curiosidade, né? O detalhe curioso que ela trouxe nesse relato. Eu não consigo pegar avião sem estar com o meu médico e acordada, entendeu? Então, eu entro no avião, eu tomo os negócios. Eu nem falo que eu vou pegar avião agora, mas na vinda eu quase saí do voo de novo. Mas eu olhava pra minha filha e falava, caraca, eu preciso conseguir por ela tem que me ver forte, eu vou conseguir por ela. Mas pra mim, assim, é bem difícil. Venho bem medicada e com cardiologista. Olha que ponto ela chegou. E você tem alguma fobia? Ó, é bem diferente de ter medo. A gente está falando de fobia. Qual é a diferença? A gente vai contar agora para você. Participa aqui ó, no nosso WhatsApp. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe Arielle Nascimento, psicóloga. Obrigada, Arielle, pela sua presença. E junto com ela, Lenir Bonifácio, que eu quero saber se você tem medo. Medo não. Tem fobia de quê, Lenir? Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho fobia de altura, de escuro. Eu tenho fobia de várias coisas, né? De bichos. Então, uma situação como essa da Tata Werneck andando de avião, você entende perfeitamente o sentimento dela. Isso, eu nem me imagino dentro de um avião, porque só de pensar... Nem se fosse para Disney. Vamos para Disney. Pode me presentear que não vou aceitar, não. Você recusa esse presente? Eu tenho muito medo, porque eu creio que isso já vem de traumas da infância. Por exemplo, uma brincadeira de jogar o outro no poço. Já fizeram comigo, me jogaram num poço fundo, então eu já tenho medo disso. E altura, velocidade, brincadeira no trânsito com o carro, já bati minha cabeça, minha patroa fez uma brincadeira. Então, isso tudo causa traumas que a gente leva para a vida toda. Vamos lá, Arielle, existe diferença? Porque a gente percebe que é como se tivessem estágios, esse medo para chegar nesse ponto de ter até uma certa fobia, é isso? É complexo, assim, né? Onde está a origem desse medo. Eu acho que a nossa prática clínica revela a diversidade, né, dessas questões, mas, sem dúvida, tem a qualidade desse medo, né? Então, uma coisa é você ter medo de avião, né? No caso da reportagem, que é um medo que eu acho que nos ronda, de certa forma. A gente não está num lugar muito confortável, está sob o controle do outro, está no ar. Então, acho que isso é um medo, mas que não inviabiliza nosso usufruto, né, da vida. E tem uma outra qualidade do medo, que, né, como talvez a Tata Werneck, Tata Werneck estava falando, que eu acho que é esse que acompanha, né, a pessoa de uma forma que dificulta ela usufruir mesmo um pouco da vida, assim, né? Porque eu acho que muitas vezes é um tipo de medo que a gente usa uma palavra assim, irracional, né? Mas essa palavra é uma boa palavra no aspecto de que parece que não passa pela lógica, né? Uma barata, uma aranha, uma coisa você... Mas a forma como a pessoa reage parece que não passa muito pela lógica. E é por aí mesmo, assim, né? Acho que é porque a origem passa por um outro momento da vida, dependendo, né? Tem, então, uma relação com o trauma do passado? Existe essa relação? A gente tende muito a achar que tem um trauma mais direto. Sofreu um acidente, então não vai mais andar de carro. Pegou uma turbulência, então não vai... Pode ser, né, que tenha casos assim, mais específicos e mais objetivos. Mas, muitas vezes, o medo e a fobia, ele vai estar associado a uma questão muito no amadurecimento pessoal daquela pessoa. Seja lá num contexto bem primitivo, da relação mãe-bebezinho, onde ele não tem ideia do que se passa com ele, precisa de um adulto atento para decifrar o que é essa dor de barriga. E, às vezes, quando o ambiente falha nessa interpretação, para a criança, isso pode ser o que a gente vai chamar, né, na psicanálise, de uma agonia impensável, que aquela sensação corporal vai se tornando algo muito ruim, e vem um adulto para dizer, não, é só uma dorzinha, é só alguma coisa, mas, às vezes, pode ter uma falha ou outra, e até mesmo na questão mesmo do complexo de Édipo, assim, né, nessa fase onde essa criança está tentando entender o lugarzinho dela no mundo, quem é o papai, quem é a mamãe, que amor é esse, esses conflitos de afeto que ela vai vivendo. Então, a fobia na vida infantil, ela faz parte para essa criança tentar dar conta de uma série de coisas. Mas, às vezes, para superar esse momento, vem como uma defesa que vai, talvez, se intensificando demais e precisa, às vezes, de um apoio profissional, né? Ó, tem várias fobias curiosas que já chegaram aqui pra gente no nosso WhatsApp. Manda pra gente. Você
sofre com alguma fobia? Como é que você se sente? Manda aqui. O Alexandre fala, Roberta, eu tenho fobia barata voando em cima de mim. Outra pessoa fala, eu tenho fobia de sapo. Olha isso. Tem mais gente também participando. Até hoje eu tenho dificuldade para andar de ônibus em qualquer lugar fechado. Após crise de ansiedades, eu tive há 2 anos. Tem uma outra pessoa que fala, eu amo andar de avião. Já tive o privilégio de voar para o Rio de Janeiro, para Curitiba, pelo menos é muito bom até dormir voando. Esse não tem fobia, né? Esse não sofre. Tem uma pergunta aqui, tem algum tratamento para fobia? Já, já, Arielle vai contar para a gente. Antes aqui, vão ler mais comentários. Ainda não tentei viajar de avião, mas só de pensar já começo a suar. É muito difícil, pois às vezes a gente não consegue controlar. Tem mais comentários aqui. Boa tarde. Eu tenho pavor de passar pela terceira ponte. Eu fico com as mãos todas suadas. Entrar em um avião, nem pensar. A pessoa fala aqui, todos riem de mim, mas eu sinto muito medo de altura. E olha só o depoimento que a Jordânia mandou pra gente. Vamos ver qual que é a fobia dela. Eu tenho uma fobia muito grande de gato, né, o felino, e não é aquele medo, é um pânico mesmo. Não posso ver foto, não posso... Ele, então, pessoalmente, me dá suador, me dá vontade de chorar. Se eu souber que ele está num ambiente, eu não consigo ficar no mesmo ambiente que ele de jeito nenhum. E isso traz transtornos horríveis, né, na minha vida, porque se eu vou fazer uma viagem ou um passeio, qualquer coisa, se tiver... Eu entro naquele desespero e aí atrapalho o meio que eu tô, as pessoas que estão ao redor, né, a família, enfim. Então, assim, é muito ruim. Já tentei de diversas maneiras tratamento e ainda não adiantou. Obrigada, Jordânia, pela sua participação. Sabe o que ela ainda relatou? Que às vezes as pessoas não validam. Né? Você já passou por alguma situação que falaram assim, para de bobeira, que coisa boba, vai, anda. Já aconteceu isso com você? Já. Amigos, né? Olha assim, fala, não tem nada a ver isso. Acalma, se tranquiliza, mas não é. É um tipo que... Eu não sei explicar como. Quando eu vejo, eu já gritei de medo. Por exemplo, já fiz motorista parar no meio do trânsito que eu tinha que sair. Não, do ônibus? Isso, de ônibus, já fiz ele parar. De carro também, já fiz ele parar. Por causa da velocidade. Aí vem, não é eu que quero. Eu já expliquei isso para as pessoas. Não é eu que quero. Quando eu começo a ficar tonta, aí começo a rodar, me dá ânsia de vômito, me dá... É um medo inexplicável. E eu faço a pessoa parar. E se não parar, eu dou-lhe uma porrada. Misericórdia. Você sentiu a braveza aqui da pessoa, né? Arielle, respondendo a pergunta de um telespectador que mandou pra gente aqui no WhatsApp, tem tratamento? Acho que sim, né? Tem esse cuidado, né? Na análise a gente entende que tem outras terapias também focadas nisso, né? Mas vou falar assim que na análise a gente vai conseguir escutar um pouquinho essa história, né? Que vem antes aí com essas questões inconscientes, porque a fobia é uma tentativa de solucionar às vezes sensações, se for, né, no momento mais primitivo da vida, ou conflitos nessa fase onde a criança realmente está tentando achar o seu lugarzinho ali na família, quando o papai diz que, olha, tem a mamãe que é só dele, né, não é tão, o mundo não gira ao redor dele, e às vezes a gente acha, né, uma forma de solucionar num objeto, até para não ter que lidar tanto assim com uma angústia, porque ainda não temos tanto recurso assim. Mas isso, às vezes, vai se prolongando. Então, eu coloco num objeto que, às vezes, não tem lógica, então as pessoas têm dificuldade de validar mesmo. Às vezes, nem questão de validar, implicam, né? Jogam aquele objeto que a pessoa tem medo, porque não entendem, né, o que é isso para a pessoa. E isso dificulta, né? Porque a pessoa deixa de ver no ambiente que ela está uma possibilidade de relaxamento, de confiança. Então, ela fica sempre em alerta. E quanto mais episódios como esse que ela está relatando vai acontecendo, mais a pessoa também, além do medo do objeto em si, ela vai começando a ter medo de sentir de novo essas sensações. Ela vai só travando, o coração disparar de novo. Então, é uma sensação que realmente é tão ruim e ela vai começando a ter medo. Tudo bem, do avião. Mas você vê a Tata Werneck, ela disse, então ela voa, mas com o cardiologista e com a medicação. Mas ela passa a ter medo das reações corporais dela e isso acaba sendo muito ameaçador, né? Vamos ver o depoimento de mais uma, então, telespectadora. A Edna contou pra gente uma experiência que ela teve com a fobia também. Vamos ver. Eu tenho fobia de pessoas fantasiadas, em geral. Eu já tive problemas na rua com minha mãe,
com qualquer pessoa comigo que esteja na rua, dentro de ônibus também. Eu já vi pessoas fantasiadas de palhaço, de dente, aquelas propagandas de dente na rua, de eu agarrar a primeira pessoa que eu ver na minha frente e começar a tremer, a suar frio e não consegui me controlar. Uma das vezes eu estava trabalhando e apareceu uma pessoa fantasiada de Homem-Aranha para fazer uma publicidade do filme do Homem-Aranha. E eu estava no meu local de trabalho e aí, coitada dessa colega minha, eu estraguei a ação dela completamente. Mas no fim, eu saí do banheiro, me acalmaram, conseguiram me acalmar, mas sim, eu tenho esse problema com pessoas fantasiadas. Pode ser qualquer tipo de fantasia que eu vou ter esse tipo de problema. Imagina. Obrigada, Edinha, pela sua participação. Todo mundo no momento de descontração, né? Entrou uma pessoa fantasiada no ambiente para levar alegria. E ela em estado de pânico, meu Deus. Tem aqui comentários, eu tenho fobia de rato, parece que eu vou infartar. Eu tenho fobia de ficar com os olhos fechados, tem uma pessoa relatando aqui também. Eu tenho fobia de aves em geral, o pior é de galinha. Outra pessoa fala que tem fobia de lagoa, quase morreu afogada por várias vezes quando era mais jovem. Outro diz aqui, tenho pavor de rato, tenho pânico de sapo e porco. Gente, é um mais curioso que o outro, né? Tem outra aqui também que tem pavor de sapo, outra pessoa falando, eu tenho fobia de escada rolante, não usava de jeito nenhum, mas agora superei esse medo. A outra pessoa diz, tem fobia de altura, quando eu era criança minha irmã me derrubou de um jegue, então não ando nem a cavalo. Se deixasse aqui, gente, sem brincadeira, não para de chegar comentário, se deixasse a gente ficava até amanhã. Mas a gente vai continuar lendo aqui no nosso Espaço Gourmet. Obrigada pela participação de vocês. Tá em tratamento, né, amiga? Tranquilo. Tá devagarzinho? Vai ter que descer de escada hoje aqui.